Episódio 50 de Nanatsu no Taizai, o segundo episódio da terceira temporada, faz a gente chegar a esse marco de uma maneira geral, né? E é massa a gente perceber que esses 50 primeiros episódios, no total, adaptaram 200 capítulos do mangá. Realmente é muito impressionante, galera. A cada 4 capítulos a gente tem um episódio e aí a gente não fica com problema de ritmo. E ritmo, pra mim, é uma das coisas mais importantes quando a gente vai assistir um anime. Por exemplo, One Piece, né? A gente até não fez a análise do episódio 906 essa semana, justamente porque tem um grave problema de ritmo. A história de One Piece é melhor, é superior, mas o ritmo tá bem problemático. Nanatsu tem uns poréns. Eu baixei uma versão aqui desse episódio 50 que não tá censurado, porque a gente teve o sangue de leite no episódio passado. Aqui a gente já vê o sangue na cor normal, também não teve tanta violência assim, não teve tanto corte absurdão do Meliodas, mas por mais que a animação não esteja aquela coisa da primeira e da segunda temporada, o ritmo vai fluindo. E beleza, aqui no primeiro episódio a gente teve uma introdução zona, mostrando como os pecados capitais são estilosos, principalmente Meliodas e Uban, mas aqui a gente já vai pra narrativa, foca em King e Diane, e nesse treinamento eu lembro que eu fiquei bastante impactado na época que eu li, e vamos nos impactar de novo agora, trocando ideias, e vamos analisar agora. Lembra aí de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Já dá like nesse vídeo e se inscreve no canal para mais Nanatsu no Taizai. A gente analisa o mangá toda quarta, que tá na reta final, e o anime toda quinta. Não tivemos vídeo ontem, quarta-feira, do mangá de Nanatsu, porque ele tava em hiato essa semana. Capítulo 329, semana que vem, e aí a gente analisa para vocês bem direitinho, hein? Esse episódio 50... começa na Floresta das Fadas, né? De onde o anterior parou. A gente vê aquela situação de King e Diane estavam tomando banho juntos e se perceberam ali e ficaram excitadinhos um com o outro, né? O King vai sangrando pelo nariz, e aí é que eu me dei conta que era uma versão sem censura desse episódio 50, porque tivemos o sangue de leite no episódio passado, e aí sangue vermelho saindo do nariz do King. A priori eu fiquei pensando, pô, será que o sangue de excitação será normal e o sangue que vem a partir de alguma violência será o de leite? Mas não, porque no final do episódio a gente vê uns sangues que vêm a partir de violência na tonalidade vermelha. Então, tudo bem. Tomara que se siga assim os próximos episódios, né? A gente vê que a Matrona tá na floresta, aquela galera da tribo da Matrona, né? Que não são gigantes necessariamente. E o King revela que a floresta tá sendo protegida por uma barreira, que não tem como os demônios entrarem. Porém, ele conseguiria perceber se Dolor e Gloxinia tentassem entrar. E ele até fala que depois da morte do Meliodas, esses 2 mandamentos não fizeram nada de notável, estão aí no low profile. Os Eldris contextualizou os mandamentos no episódio anterior, e curioso, né? A gente saber que Dolor e Gloxinia estão meio sumidos aí, e não é bem assim, eles estavam vigiando King e Diane. É aí que rola um momento, a princípio bem de boas, uma festinha lá na Floresta das Fadas, só que vem o desespero, né? Porque a Gearhead, ela tava naquela, né, pensando no Gloxinia. Pô, por que será que ele foi pro lado dos demônios? Porque ele virou um dos mandamentos, né? Então ela vai se questionando, ela vai... Pô, deve ter sido alguma decisão que foi tomada há 3.000 anos. E é interessante, né? Como esse pensamento da Gearhead se comunica com o resto do episódio, né? Toda a aprovação que Dolor e Gloxinia passam para King e Diane é referente a essa vivência há 3.000 anos. E é interessante que essa vivência tem um livre-arbítrio também, né? Se King e Diane fizerem besteira, eles realmente podem morrer. E aí, do nada, nessa festinha, pro meu impacto, eu lembro muito na época que eu tava lendo o mangá, tá tudo bem, e o Gloxinia dançando com a Gearhead, e você... Ei, velho, como assim o Gloxinia tá dançando aí com ela? E ele desaparece. A Gearhead começa a perceber que tem algo de errado, mas ela ainda tá naquele encanto da dança do Gloxinia. Quando todo mundo se dá conta, King e Diane somem. Aí você fica, ah não, meu Deus. Olha o poder desses mandamentos.
tinha uma barreira. O King falou que não, me garanto, eu consigo sentir se algum mandamento vier aqui, porque eles são muito fortes, vai comunicar pra gente. Eles entraram lá, ó, na maior facilidade e ainda raptaram 2 pecados capitais. Tipo, a matrona não percebeu. Daí, na cena seguinte, a gente vê King Diane despertando naquele lugar em que os mandamentos se reuniram pela primeira vez, quando eles estavam na formação completa, né, no começo da segunda temporada. Onde é que a gente tá? O que é isso? Diante deles, tá? Estão Dolor e Gloxinia, galera. E realmente é uma cena bem agoniante. Porque como é que o King e a Diane nas atuais condições venceriam aqueles dois? É impossível. A gente viu eles detonados pelo cruel Sam do Escanor quando ele encontrou a Merlin dentro do seu coração naquele torneio de Dolor e Gloxinia na segunda temporada, um pouco antes da morte do Meliodas e tal. E realmente, pro nível de poder de King Diane, não tem o que eles fazerem. E eles vão testando, ver se eles podem fugir. Só que as paredes da caverna, elas esticam, né? É o objeto comendo a Akuma no Mi. Então, no caso, todo esse lugar aí comeu a Gomu Gomu no Mi do Ruffy. Isso é interessante, né? Porque faz parte da dança de Dolor. Ele consegue moldar a terra e deixar ela elástica. Ou foi uma magia do Gloxinia? Bom, não importa, né? O que importa é que tá lá aquele desafio e o Dolor é o ápice da força daquela raça, dos gigantes. Então, é o desafio máximo dentro da sua raça pra Diane. E no caso, o Gloxinia é a mesma coisa. É o ápice de força dentro da raça das fadas. Então, olha aí a provação, né? A gente vai vendo que a Diane tenta atacar com tudo. Eu acho massa o modo brutal dela lutar com aquelas mãos de pedra. Só que o Dolor vai conseguindo desviar dançando e as mãos naturalmente vão quebrando. O Dolor tem um pleno controle, ele fere a Diane. Gloxinia também fere o King. Os dois vão ao chão e você fica, não acredito. Que eles estavam lá pesarosos na floresta por a morte do Meliodas, etc e tal. E para todo esse momento agora... Daí vem a esperança, né? Quando a gente pensa que algo de ruim vai acontecer com eles, porque já durante essa batalha a gente nota que Dolor e Gloxinia, eles estavam numa vibe de tipo, estamos te testando. Se eles quisessem matar, eles matavam logo, né? O Dolor, quando tá desviando dos golpes da Diane, ele vai falando: a força dos gigantes não está apenas nos músculos. Ele tá querendo ensinar algo, mas o Dolor tava querendo ensinar algo, só que o Gloxinia também. É que o Gloxinia foi mais bruto. E ainda bem que a gente descobre as verdadeiras intenções desses dois. Gloxinia manda uma forma da Basquias chamada Moonrose e cura ambos, King e Diane. O Gloxinia tinha usado também essa forma Moonrose para curar o Escanor. Lembrando que o Gloxinia matou o Escanor no começo daquele torneio. Mas aí com a Moonrose ele curou a ferida. Assim, não deu tempo do Escanor morrer, mas ele morreria na forma magrinha, né? E aí o Dolor começa a explicar que ele e Gloxinia já lutaram contra os demônios, mas eles precisaram fazer uma escolha. Olha aí o que a Gearhead tinha falado antes, né? Porque é que Gloxinia... No caso, ela estava se referindo apenas a Gloxinia porque ela estava pensando sobre o clã das fadas. Mas ambos, Dolor e Gloxinia, precisaram fazer uma escolha e aí eles estão naquela... Será que foi a escolha correta? Eles querem ver a partir da ótica de King e Diane atuando no corpo deles há 3.000 anos, o que é que eles fariam? Será que eles realmente escolheram o certo de estar com os demônios enquanto mandamentos? E aí eles vão passar por essa provação, mas apesar de ser um acompanhamento do que se passou há 3.000 anos, será sim um treinamento no passado, há 3.000 anos. E é massa, né? Porque sempre rola aquela, não, há 3.000 anos e a Guerra Santa. Então se preparem que a gente vai ver muitos próximos episódios, vão ser bem densos em narrativa e vão revelar muita coisa. Já começou bugando a gente com a Elizabeth, né? E o pior é que não vai ser simplesmente um acompanhamento. Estamos no corpo de Dolor e Gloxinia e vamos ver através da visão deles o que eles fizeram. Não, tem livre-arbítrio rolando. É por isso que Dolor e Gloxinia dizem: vocês vão fazer uma escolha, vão passar por um momento em que vocês precisarão fazer uma escolha, e aí a gente vai entender. A gente fez uma escolha, fomos por um caminho. Será que King e Diane também vão por outro caminho? Essa escolha é só aceitar algo ou é uma atitude desesperada que eles tiveram?
Bom, livre-arbítrio vai rolar e King e Diane podem morrer no processo. Daí eles estão lá, né? King no corpo de Gloxinia e Diane no corpo de Dolor. Galera, é hilário a Diane no corpo de Dolor. Ela, ai meu Deus, eu estou com 4 braços, meio querendo tapar os peitos assim, né? Que o Dolor não tem camisa e a Diane tá se acostumando, pô, é um corpo de um homem e tal. E é interessante que lembra aqueles debates, né? De como o corpo da mulher precisa ser totalmente protegido socialmente falando. Eu achei interessante ter lembrado disso. E do lado do King, é impressionante que a gente vê uma adaptação à força e à velocidade do Gloxinia. Ele, quando vai atrás da Diane, quando ouve a voz dela, porque isso que é engraçado, velho, saem as vozes do King e da Diane dos corpos de Gloxinia e Dolor, aí fica meio tosco. E aí ele vai em direção a Diane barra Dolor, só que ele passa direto, ele não consegue controlar a velocidade do Gloxinia. É absurdo, né? Então ele tá se adaptando àquele corpo. Mas é massa a gente perceber que no passado o King tá com um corpo mais forte. Me preocuparia se ele fosse pro corpo de Gloxinia com o poder atual dele. Então são as atitudes do King, mas com todo o poder de Gloxinia. E aí eles sentem um demônio chegando, realmente vem uma força sombria. E é o Meliodas, anos 70, com a calça boca de sino. Eu achei massa o Meliodas bem de boinha lá. Ele até tá achando estranho o comportamento do Dolor e do Gloxinia, né? E, não, mas a gente é King e Diane. King e Diane, quem são esses? O Meliodas ainda iria conhecê-los. E aí vem a Elizabeth, com asas, ela é um anjo. E o Meliodas fala como se não fosse nada. Pô, mas a gente marcou uma reunião aqui, vocês sabem que a Elizabeth é da raça dos deuses. No final a gente vê esse quarteto indo para numa cidade que está sendo destruída pelos demônios. A gente vê os humanos desesperados lá, todo mundo se estourando, sendo explodido. E aí o Meliodas vai atacando esses demônios. É bem impressionante porque esse grupo de demônios é formado majoritariamente por demônios cinzas e Albions. Pô, Albions, galera, a gente viu o trabalhão que o Albion deu no início da segunda temporada. Foi um Albion para o Meliodas, praticamente, né? Também lutou ali com a Merlin, etc. A Merlin deu o tesouro sagrado do Meliodas, ele se clonou e tal. E também teve um Albion que foi enfrentado pelo King, se eu não me engano, na Floresta das Fadas, nesse cenário que a gente tava no começo desse episódio 50, né? E aí o Meliodas, ó, vai fatiando todo mundo como se não fosse nada, o poder que o cara tinha no passado, né? Que ele foi meio que esquecendo, a Merlin fez ele recuperar. E aí, já que o Meliodas e a Elizabeth estão tomando conta desses minions poderosíssimos, King e Diane nos corpos de Dolor e Gloxinia estão lá observando, só que chega um dos 10 mandamentos, o Calma-Dios. Que legal a gente ver uma formação antiga dos mandamentos, né? E aí, opa, esse demônio é muito mais forte que os outros, é um mandamento. Só que, vamos lembrar que King tá com os poderes de Gloxinia e a Diane tá com os poderes de Dolor. E é massa que é um treinamento deles percebendo como funciona a força, o poder mágico dentro desse corpo, e eles podem assimilar para quando eles voltarem. Aconteceu uma coisa bem parecida no episódio de Black Clover de ontem, que tem aquela possessão élfica. Quando o elfo vai embora do corpo do Lack, ele tem uma memória de como a mana dele, que ele sempre teve, ela foi usada em sua potência máxima. Então ele ficou mais forte. Enquanto aquele elfo estava usando, o Lack ali dentro do corpo aprendeu. Então isso pode acontecer com King e Diane também. Bom, esse episódio 50 ele vai até o começo do capítulo 201, mas para quem quiser passar pro mangá, vai lá pro capítulo 201, lembrando que tá atualmente no capítulo 328 e na reta final. Semana que vem vai chegar o capítulo 329 e a gente tá analisando toda quarta o mangá, lembra, e o anime toda quinta. Agora eu quero a opinião de vocês sobre esse episódio. Manda aí e até a próxima!